Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Nada! Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Nada! Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito, mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Nada! Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Nada! Vocês acham que a gente deve descer? Isso é um pouquinho esquisito. Mas não tão assustador. Vocês acham que a gente deve descer?